A nova Arca de Noé. Talvez os zoológicos tenham de escolher entre preservar os animais que queremos ver e aqueles que podemos não voltar a ver. Abandonada pela progenitora em 2007 quando era pequena, Calusa é uma das escassas 165 panteras sobreviventes. Pantera da Flórida, Puma com color cory, Zoology Park, Tampa, Florida. A classificação pelo ICRE. A definir. É possível que em 2100 metade de todas as espécies da Terra estejam irreversivelmente ameaçadas de extinção. Mas isso não acontecerá se eu conseguir evitá-lo. É essa a ideia subjacente à arca fotográfica. Levar o público a olhar estas criaturas nos olhos e a preocupar-se o suficiente para salvar enquanto ainda há tempo. O meu objetivo é fotografar o máximo de espécies em cativeiro antes que o tempo se esgote. Já fotografei cerca de 3.000 e estou apenas a começar. Trabalho sobretudo em jardins zoológicos e aquários, os actuais guardiões do reino. Muitas espécies poderiam ter desaparecido sem os esforços heróicos de reprodução em cativeiro. Os retratos, captados contra fundos pretos ou brancos como num estúdio fotográfico, nivelam o campo de jogo. Uma tartaruga é tão importante como um rinoceronte. O poder da fotografia é conseguir, literalmente, congelar o tempo. Muito depois de eu desaparecer, estas imagens continuarão a trabalhar todos os dias em prol da salvação das espécies. Não existe missão mais importante porque é uma loucura pensar que podemos condenar a vida selvagem ao esquecimento. É um mundo que espero nunca ver. Joel Sartori, periquito de barriga laranja, Nelpemachizogaster, Santuário Ellisville, Victoria, Austrália. Classificação pelo ICRE. Em vias de extinção. Terry Rowe vestiu a bata e calçou uma luva de plástico transparente que cobriu seu antebraço direito e o cotovelo, chegando quase até ao ombro. A sua paciente de 680 kg, uma rinoceronte chamada Suzy, foi manobrada até entrar dentro de um compartimento estreito. Enquanto um dos seus colegas alimentava a Suzy com fatias de maçã retiradas de um baúde, Roth calçou uma segunda luva sobre a primeira e agarrou naquilo que parecia um comando de consola de videojogos. Depois, enfiou o braço no recto da rinoceronte. 2 dias antes, Terry, diretora do Centro de Conservação e Investigação de Vida Selvagem em Perigo do Jardim Zoológico de Cincinnati, tentara inseminar Suzy, uma rinoceronte de Sumatra nascida em 2004. A inseminação artificial, igualmente efetuada com recurso a uma luva até o ombro, implicara conduzir um tubo longo e fino através das pregas da cérvix de Suzy. Segundo as notas da especialista, Suzy portou-se muito bem durante a operação. Agora, era importante fazer uma ecografia de acompanhamento. Imagens com grãos surgiram num ecrã de computador instalado junto à garupa substancial de Suzy. Terry localizou a bexiga do rinoceronte, que apareceu no ecrã como uma bolha escura, e depois continuou. Na altura da ia, um ovo do ovário direito de Suzy parecia prestes a ser libertado. Se o fosse, haveria probabilidades de Suzy engravidar nesse ciclo. Mas o ovo ainda estava lá, no sítio exato onde Terry o vira pela última vez. Rinoceronte indiano, Jardim Zoológico de Fort Worth, Texas. É o Asa Esperança Indy, de 4 anos, viverá perto da sua progenitora durante um máximo de 2 anos. Há mais rinocerontes nos jardins zoológicos e na natureza. Suzy não ovulou, anunciou Terry e os tratadores do jardim zoológico reunidos para ajudá-la. O grupo soltou um suspiro coletivo. Embora claramente desiludida, Terry começou imediatamente a elaborar planos para o próximo ciclo de Suzy. Se fazer uma ecografia a um rinoceronte parece radical, pense no seguinte: quando o Jardim Zoológico de Cincinnati abriu os seus portões em 1875 havia talvez 1 milhão de rinocerontes de Sumatra a deambular pelas florestas entre o Butão e o Bornéu. Atualmente, devem existir menos de 100 em todo o mundo. 3 deles, Suzy e os seus irmãos, Arapan e Andalas, nasceram em Cincinnati. Há 6 anos, o Jardim Zoológico enviou Andalas para Sumatra, onde ele padreou uma cria no Parque Nacional de Waikambas. Se a espécie sobreviver, será em boa parte graças aos 16 anos que Terry Roth acumulou recolhendo amostras de sangue, realizando testes hormonais e fazendo ecografias animais em cativeiro. O que é válido para o rinoceronte de Sumatra aplica-se a uma lista crescente de espécies salvas de caírem no esquecimento. À medida que o mundo selvagem vai desaparecendo, os jardins zoológicos são cada vez mais encarados como arcas dos tempos contemporâneos, o último refúgio contra uma vaga crescente de extinções. Panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, Jardim Zoológico de Atlanta, Geórgia. A classificação pelo ICRE, ameaçado. As coleções de animais exóticos existem há milhares de anos. No século XV a.C., Hatshepsut,
uma das poucas mulheres faraós do Egito, possui uma vasta coleção de macacos, leopardos e girafas. No entanto, o jardim zoológico, como conceito e realidade, é uma invenção relativamente recente. A primeira Sociedade Zoológica dos Estados Unidos da América foi formada em 1859, em Filadélfia, com o objetivo de criar algo mais grandioso e edificante do que os espetáculos de animais itinerantes e as coleções urbanas então muito populares. Passaram mais 15 anos até a inauguração do Zoológico de Filadélfia. Pouco tempo depois, seguir-se-iam o Zoológico de Cincinnati e o de Cleveland. Desde muito cedo, os jardins zoológicos norte-americanos desempenharam missões de conservação. No fim do século XIX, o Jardim Zoológico de Cincinnati tentou, embora sem sucesso, reproduzir pombos passageiro, cujo número estava em declínio acentuado. E nos primeiros anos do século XX, quando um levantamento revelou a existência de apenas 325 bisontes selvagens na América do Norte, o Jardim Zoológico do Bronx iniciou um programa de reprodução em cativeiro que ajudou a salvar a espécie. Todavia, os jardins zoológicos têm de ser autossuficientes e as espécies de animais que atraem multidões não são necessariamente as que mais precisam de ajuda. Robert Lassie, um biólogo especialista em conservação da Sociedade Zoológica de Chicago, afirma que os jardins zoológicos terão de tomar decisões muito difíceis em matéria de atribuição de prioridades. Salvamos um pequeno número de coisas grandes e peludas porque é isso que atrai o público, ou concentramos-nos em criaturas bem mais pequenas, pelas quais é mais difícil despertar o interesse público, mas que se podem salvar em muito maior número com o mesmo dinheiro. Nascidos em 2 jardins zoológicos diferentes em 2010. 3 cachorros criados por seres humanos foram reunidos em Omaha para integrarem uma matilha, essencial para sua saúde e sobrevivência. Mabeco, Lycaon pictus, Zoo e Aquário em Ridley, Omaha, Nebraska. A classificação pelo IC, ameaçado. Outros defendem que a situação está a tornar-se tão crítica no século XX e que os jardins zoológicos terão de repensar as suas missões em termos fundamentais. Valerá a pena atribuir recursos a espécies que sobrevivem perfeitamente por si? Acho que é uma desresponsabilização dizer que o público quer ver X, Y ou Z, afirma Almini Ebieres, presidente do grupo de especialistas em reprodução para a conservação, integrado na Comissão para a Sobrevivência das Espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza, UIC. Um grande número de espécies precisa exatamente dos conhecimentos especializados que os jardins zoológicos têm para oferecer. Adoraria que se formasse uma corrente no sentido de os jardins zoológicos começarem a descontinuar a gestão de espécies que não precisam desses cuidados e utilizassem os espaços para as espécies que deles necessitam. Entre os animais que devem o prolongamento da sua existência a esforços de reprodução em cativeiro levados a efeito por jardins zoológicos norte-americanos, encontram-se o oryx da Arábia, o furão de patas negras e, claro, o condor da Califórnia. Em 1982, havia apenas 22 destes condores. Pouco depois, todos os que restavam na natureza foram capturados e levados para os jardins zoológicos de Los Angeles e São Diego. Embora a reintrodução das aves fosse afetada por problemas graves, existem agora mais de 200 condores a viver em ambiente selvagem. Estes programas tendem a ser caros. Por isso, é habitual serem liderados por jardins zoológicos de cidades importantes. Apesar disso, o número de pequenos zoológicos participantes tem vindo a aumentar. O zoológico de Miller Park, em Bloomington, é um dos mais pequenos do ZOA. Já criou lobos vermelhos e espera descobrir como criar uma subespécie em perigo. Um esquilo da espécie Etamiasuruso de Sonicus gramensis. Tartaruga de Madagascar Astrochelise nipora, Zoo de Atlanta, Geórgia, a classificação pelo IC, em vias de extinção. É um animal pequeno que não necessita de muito espaço, diz Jay Tetzloff, superintendente do jardim zoológico. E um dos tratadores sugeriu que seria bem engraçado se conseguíssemos ser o primeiro jardim zoológico a criar aquele animal. Neste momento, em 2013, a classe de animais mais ameaçada do mundo provavelmente é dos anfíbios. Segundo o IC, que mantém atualizada a lista vermelha, mais de 1/3 das espécies mundiais de sapos, rãs e salamandras encontram-se em risco de extinção. Os anfíbios nem sequer têm o carisma marginal de um condor ou um lobo e não são claramente capazes de competir com as espécies que atraem multidões aos jardins zoológicos como os pandas ou os leões, que, ainda, não enfrentam a extinção iminente em estado selvagem. No entanto, há vantagens em ser pequeno,
pois uma população de anfíbios pode ser preservada em menos espaço do que o necessário para um só rinoceronte de 700 kg como Susi. É uma enorme responsabilidade sermos nós a tratar de metade dos membros remanescentes de uma espécie, afirma Jim Breene, diretor do Zoológico do Bronx, gerido pela Wildlife Conservation Society. Jim encontra-se em frente às antigas instalações do hospital veterinário que são agora uma unidade de reprodução em cativeiro. Acumulam-se ali dezenas de tanques com sapos de Kiansi, anfíbios amarelos com tamanho aproximado de uma moeda de 50 cêntimos. Até ao fim da década de 1990, ele era desconhecido pela comunidade científica. Só foi descrito depois de um projeto hidroelétrico começar a devastar o seu habitat, em menos de 2 hectares de terras pantanosas envoltas em neblina no desfiladeiro do rio Kiansi, na região oriental da Tanzânia. Em 2000, reconhecendo que o projeto iria provavelmente prejudicar a espécie recentemente descoberta, o governo da Tanzânia convidou o Jardim Zoológico do Bronx a recolher alguns animais para manter como colônia de garantia. Foram capturados 499 sapos. Metade ficaram no Bronx e os outros foram para o Zoológico de Toledo. Alguns anos depois, um fungo mortífero que estava a dizimar populações de anfíbios em todo o mundo manifestou a sua presença no desfiladeiro de Kiansi. Sob a influência do agente patogênico e prejudicado pelo projeto hidroelétrico, a população caiu ao pique. Em 2004, investigadores que vasculhavam a área detectaram apenas 3 sapos minúsculos e, nos anos seguintes, não encontraram nenhum. Em 2009, a espécie foi declarada extinta em ambiente selvagem. Enquanto tudo isto acontecia, os jardins zoológicos esforçavam-se por descobrir uma forma de reproduzir em cativeiro um microhabitat altamente especializado que dá o nome a este sapo. No desfiladeiro, uma sucessão de quedas de água fornecia salpicos incessantes de água aos sapos. No Bronx, cada tanque foi equipado com o seu próprio aspersor para imitar este efeito. Os sapos de Kiansi são invulgares entre os anfíbios por terem crias vivas, pouco maiores do que uma cabeça de fósforo quando nascem. Para estes minúsculos juvenis, o jardim zoológico teve de arranjar presas ainda mais pequenas. Por fim, descobriram acidentalmente uns artrópodes mínimos. Depois de algumas perdas iniciais bastante assustadoras, os sapos começaram a prosperar e a reproduzir-se. Em 2010, havia vários milhares nas cidades de Nova York e Toledo. Nesse ano, 100 sapos foram enviados de volta para a Tanzânia, para a Universidade de Dar es Salaam. Entretanto, os tanzanianos começaram a desenvolver trabalho no desfiladeiro. Ao desviar a água das cataratas, o projeto hidráulico eliminara a neblina de que os sapos dependiam. Os tanzanianos equiparam a garganta com uma espécie de aspersor gigante e conseguiram restaurar os salpicos. Os primeiros sapos criados em cativeiro foram libertados na natureza em 2012. Estes raros primatas chineses atraem visitantes e fundos para investigação no Jardim Zoológico, conta o fotógrafo Joel Sartori. Macaco dourado, Rhinopithecus rochelana, Ocean Park, Hong Kong, China. Classificação pelo ICRE, em perigo. Contudo, por cada história de sucesso, existem dezenas de outras espécies num equilíbrio precário à beira da extinção. No Jardim Zoológico do Bronx, Jim Breene mostrou algumas tartarugas da espécie Cura urocapitata recentemente eclodidas. A tartaruga, em perigo grave de extinção, vive na China. Estima-se que restem apenas cerca de 150 em estado selvagem. Há relativamente pouco tempo, o Jardim Zoológico anunciou que tentaria reproduzir metade das espécies da lista das 25 tartarugas mais ameaçadas do mundo. Outros jardins zoológicos revelaram-se interessados em ficar com a outra metade. É uma oportunidade imperdível, afirma Jim Breene. Até um jardim zoológico pequeno pode alojar uma ou várias espécies de tartarugas, desempenhando um papel importante. Do outro lado do ZOA, no Instituto Zoológico para Investigação em Conservação, em San Diego, Marlies Oak retira uma caixa com frascos de plástico pequenos do interior de um túnel de azoto líquido. A temperatura dentro do túnel é de menos 196 graus Celsius. Marlies localiza os 2 que quer e pôs-os sobre uma mesa de aço. Aqui estão, diz. Dentro dos frascos encontra-se grande parte do que resta do Pauli, uma ave robusta com um adorável rosto negro e peito claro que vivia em Maui. O Pauli extinguiu-se 1 ou 2 anos depois de o Zoológico de San Diego e o Serviço de Pescas e Vida Selvagem do ZEUA realizarem um último esforço para o salvar, em 2004. Nessa altura, pensava-se existirem apenas 3 indivíduos e a ideia era capturá-los e tentar reproduzi-los. Mas apenas uma ave, um macho, permitiu a captura. As gêmeas Aurora e Anana têm espaço para passos de balete na exposição Fronteira Polar,
que explica como o derretimento do gelo marinho afeta os seus parentes selvagens. Ursos polares, ursos marítimos, Zoo e Aquário Columbus, Powell, Ohio, EUA. Classificação pelo IC, vulnerável. Quando morreu, 2 meses depois, o seu cadáver foi enviado para o Jardim Zoológico de San Diego. Era um fim de semana de ação de graças e Malice correu para o instituto para recolher células ainda vivas da carcaça. É a nossa última oportunidade. Recorda-se de ter pensado. Este é Dodó. Ela foi bem sucedida no cultivo de algumas células do olho da ave e os resultados desse esforço compõem agora o conteúdo dos frascos. Marlies não quer que as células aqueçam a um ponto de se danificarem. Por isso, após cerca de 1 minuto, volta a colocar o frasco na caixa e devolve ao tonel. O azoto líquido emite um vapor parecido com uma neblina fantasmagórica. Juntamente com milhares de outros frascos de aspecto idêntico, os tubos com as células do Pauli representam aquilo que pode ser descrito como um esforço póstumo de conservação, o jardim zoológico congelado. Há quase 1000 espécies representadas neste local, que ocupa uma única sala no piso térreo do instituto. Pelo menos por enquanto, todas as espécies, menos uma, conservadas em congelação profunda ainda têm membros de carne e osso. No entanto, prevê-se com alguma certeza que, nos próximos anos, mais animais enveredem pelo mesmo caminho do Pauli. Muitos dos animais do jardim zoológico correm perigo grave. Estes incluem o orangotango de Sumatra, o leopardo de Amur e o puaioi, uma ave canoura de Kauai. Enquanto vejo Marlies guardar os frascos, interrogo-me sobre um futuro em que os gestos de conservação impliquem o recurso demasiado frequente a azoto líquido. Embora às rãs e aos sapos seja atribuída a distinção duvidosa de grupo mais ameaçado do mundo, vale a pena salientar que os ritmos de extinção de muitas outras classes estão a aproximar-se dos níveis dos anfíbios. Estima-se que 1/3 de todos os corais formadores de recifes, 1/4 de todos os mamíferos, 1/5 de todos os répteis e 1/6 de todas as aves estejam a seguir o rumo do esquecimento. No futuro, o jardim zoológico será o único sítio onde se poderá ver um tapir da montanha, em risco de extinção nos Andes. Este macho é um de apenas 9 existentes em cativeiro. Tapir da montanha, Tapirus pinchaki, Los Angeles Zoo, Califórnia, EUA. Classificação pelo IC, ameaçado. Acho que, para um número cada vez maior de espécies, o único material vivo remanescente será o das células do jardim zoológico congelado, explica o diretor de genética do instituto, Oliver Rieder. Acontece que uma dessas espécies ou, neste caso específico, uma subespécie, o rinoceronte branco do norte, pode ser encontrada a alguns metros do gabinete de Rieder. Endêmico da África Central, o rinoceronte branco do norte resume-se neste momento a 7 indivíduos e a sua extinção é considerada inevitável. 2 dos 7 vivem no Zoo e Parque Safari de San Diego e, quando saio do instituto para visitá-los, encontro-os deitados a apanhar o sol do fim da tarde. Ambos estão a aproximar-se dos 40 anos e são demasiado velhos para acasalar. Mas depois de morrerem, irão de certa forma sobreviver, como uma última esperança, suspensa numa nuvem congelada.